Muito boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um programa Negócio aqui pela Vale TV, canal 14, para toda a nossa região. Pois Novo Hamburgo é uma cidade receptiva já de muito tempo, desde os colonizadores alemães. Depois vem uma leva de pessoas de fora que aqui chegaram e encontraram o seu porto seguro. E eu fiz questão hoje de trazer um representante dentro desses milhares que aqui chegaram, para falar um pouquinho de como foi a saída da origem, da onde ele nasceu, para chegar na nossa Novo Hamburgo, numa época que ainda estávamos e continuamos em expansão. E eu acho que a gente pode trocar de ideia e ter um pouco mais de experiências contadas por ele a partir de agora. O meu convidado de hoje é mineiro, então vai ter comida também certamente nesse nosso bate-papo. E o nome dele é Raizer Ferreira. Seja muito bem-vindo, Raizer. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo, Jorge, participando dessa entrevista, desse bate-papo, Com certeza. num programa tão dinâmico, né, e diferente. A gente espera que assim seja mesmo. Tenho certeza que vai ser. Com certeza, ainda mais tem um convidado de quilate também, como os demais já foram, tá? Mas tu és mineiro de Nanuque. Mineiro de Nanuque. Cidade a 2.470 quilômetros daqui. Pois então, mas tu não veio caminhando para cá? Não, de jeito nenhum. Em 99 eu recebi um convite de um amigo que havia se mudado para cá, para o Rio Grande do Sul, para poder trabalhar na área de representação comercial. Desde 96 ele estava aqui e precisava de alguém para que trabalhasse com ele no escritório de representação. E aí eu fui convidado e aceitei esse convite. Vim de uma família muito simples, que eu acreditava que talvez nunca conseguiria visitar o Rio Grande do Sul. Era um sonho. Lá na cidade, lá no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, nós temos o costume de dizer que o Sul é Europa, né? E aí a gente tinha essa limitação de poder conhecer talvez o Rio Grande do Sul, e hoje estou aqui, praticamente cidadão hamburguense, eu acredito muito nisso, que tenho muito mais tempo já de vida em Novo Hamburgo do que no próprio Minas Gerais. Pois então, mas agora tu deixou uma deixa. Tu és de outubro e faz aniversário agora. Faço aniversário agora, dia Então 29 de outubro. Te entrega quanto tempo tu tá aqui, então e quantos anos tu tem? 42 anos vou fazer agora, e tenho já vou fazer agora 22 anos que estou na cidade de Novo Hamburgo, né, que a cidade me acolheu. Né. Pois então, mas sempre que eu tive o Dr. Google, tu acaba descobrindo uma série de coisas, sim, né, o Raizer? E aí eu fui descobrir que Nanuque é um bugre de cabelos lisos e negros. Tu já sabia disso? Na verdade, a história da cidade de Nanuque, a cidade onde eu nasci, era uma tribo de índios. E quando o surgimento dela era de uma tribo e que o nome não era Nanuque, o nome era Naknuk. Tanto que no bairro onde eu morava lá na cidade, chamava Vila Nova, o bairro ao lado era o bairro onde foi estabelecida essa tribo, que até hoje leva o nome da tribo, leva o nome do antigo nome da cidade, que é o bairro Naknuk. E conversando sobre esse nome, numa outra entrevista que a gente estava falando, o significado desse nome indígena quer dizer lugar estabelecido no alto. E realmente nós estamos no morro, na cidade. A cidade é uma cidade com 2 morros muito grandes. Uhum. O centro da cidade fica na bacia, né, na parte baixa da cidade. E em cima, num desses morros, é onde nós temos esse bairro que leva o nome antigo da cidade. Que coisa interessante. Inclusive, é uma coisa que me chama sempre muita atenção, todas as pessoas que, quando chegam aqui, eles têm um motivo. Com certeza, sempre através do trabalho, através de uma nova possibilidade, uma expectativa nova de vida, enfim. E quando tu foste convidado para vir para o Sul, foi Novo Hamburgo, objetivamente, o ponto? Novo Hamburgo, objetivamente. Eu lembro muito bem do convite. E eu vou falar um pouco também do nosso trabalho, quando eu vim trabalhar aqui, o que eu vim fazer. E aí o convite muito tentador, primeiro, e não precisava nem me oferecer nada, só falar que eu ia trabalhar no Rio Grande do Sul, eu já queria sair da minha cidade para ter essa oportunidade. Lá na cidade, eu vou querer ir para o sul do país, né? Pô. E aí
onde eu trabalhava, eu já estava trabalhando, comecei com 17 para 18 anos numa rede de lojas lá e comecei como cobrador de bicicleta de promissória que não se pagava mais. Foi meu primeiro emprego formal, desde os 13 anos eu trabalho, fui vendedor de queijo e iogurte na porta da casa das pessoas. Eu trabalhei ajudando como office boy em algumas lojinhas, principalmente na lojinha que minha mãe tinha, de artigo evangélico. E com 17, 18 anos eu consegui um emprego formal, com carteira assinada. E aí a pessoa que me empregou, Jorge, falou assim: Raiz, eu não tenho nada para você fazer aqui. Eu não sei nem o que eu vou colocar para você fazer, mas eu vejo que você tem tanta vontade que eu vou te levar num lugar. E me levou numa sala, e essa sala tinha um arquivo de quase 10 mil notas promissórias. E isso aí era um arquivo que era quase que perdido. E ele falou: Raiz, então eu vou te empregar e você vai tirar cobrança desse pessoal aqui. E o que era tirar cobrança? Qual era a forma de tirar cobrança? Era escrever uma carta, colocar no correio, ligar para a pessoa. E eu fiz isso por, acho que uns 60 dias. Mas eu zerei isso em 60 dias. Eu liguei para todo mundo. Liguei para todo mundo. E aqueles que eu entendi que a gente teria a esperança de receber, eu tinha uma bicicleta BMX em casa, eu peguei minha bicicleta e começava a marcar visitas que eu falava que eu ia na casa das pessoas para receber o valor que estava atrasado. Puxa, que coisa. E o pessoal te esperava. E o pessoal me esperava a ponto de eu perdi essa função, porque eu cheguei, isso é muito cômico, eu cheguei a cobrar a ex-sogra do meu patrão. Então, ele havia separado. E aí, um dia eu cheguei lá e ela falou assim: o que tu tá fazendo aqui? Tá me cobrando aqui na minha porta. Ela pegou o telefone, ligou para ele. Ex-sogra. Ex-sogra. Aí ele falou assim: Raiz, sai daí, o que tu tá fazendo aí? Vou te colocar em outra função e conseguir ganhar uma vaga. Estava determinado. Determinado. Eu fiquei nessa função e eu vou te falar, eu consegui fazer a cobrança de todas as promissórias e eu consegui levantar um capital daquilo ali que era perdido, né? Era uma rede de lojas, tinha um volume muito grande de vendas e muito dessa história, né? De cidade pequena, de anotar na caderneta, de ter uma promissória. De não pagar. De não pagar, né? E aí passei por essa daí e logo depois eu assumi o escritório e peguei uma referência, porque eu assumi o escritório e 6 meses depois eu tomava conta do escritório da rede de 5 lojas. E aí todo mundo se referenciava a mim, guri de 18 anos para 19 anos, 18 anos, e que agora tomava conta de uma rede, todo o escritório, toda a contabilidade, todo o financeiro agora era comigo ali. E aí foi onde eu recebi o convite. Tem um guri aqui, está destacando aqui, o filho do Raimundo, que o meu nome, até as pessoas perguntam, Jorge, como é que tu chegou com esse nome, Raiz? Quando a gente fala, a gente até parece que tu é alemão, mas quando a gente olha para tua cara, não tem nada a ver, teu sotaque, né? É coisa eu falo que isso é coisa de nordestino. Junção de nomes, meu nome é Rai, de Raimundo, de Zeyuda, e colocaram um R no final e formaram meu nome, Raizer. Tá resolvido. Resolvido. Lindo nome, inclusive. Diferente, pelo menos diferente. E eu recebi o convite lá nessa empresa. E aí tu veio. Exatamente. E chega aqui de que jeito? Chego aqui com a promessa de que, com a promessa assim, Raizer, você vai ter uma oportunidade, você vai ser meu auxiliar na gerência para tomar conta do escritório. Nós temos ali cerca de 50 funcionários, 45 para 50 funcionários. Vou te dar um carro para você circular, tomar conta desse pessoal. Você vai ter um apartamento, né? Meu Deus, o gerente de uma empresa com 19 anos de idade. Com um carro na mão e com um apartamento numa cidade ou num lugar que eu sempre quis ir, eu não tenho como negar essa oportunidade. De passagem, bom mineiro com uma boa conversa, tinha era tudo de boa. Solteiro. E aí, eu cheguei aqui, não era nada disso, Jorge. Eu cheguei aqui, era um alojamento, tinha 30, a empresa tinha 45 funcionários, tinha 30 pessoas que moravam nessa casa. No quarto onde eu fui morar, tinha 7. Mas você era o gerente. Eu era o gerente. E dividia o carro por pelo menos mais 5 pessoas. Então esse carro nunca estava na minha mão. Esse quarto eu nunca conseguia dormir direito, né? Não, era uma bagunça, né? Então, mas eu acho que tudo fica para a história e um registro muito bom.
Mas aí tu chega nessa posição, com aquele monte de gente, e aí tu é apresentado para essa equipe para assumir essa função. Para assumir essa função. E como é que tu começou? Porque tu imagina só, tu um nordestino chega aqui onde a nossa cultura alemã, praticamente. Sim. Então, como é que se deu essa conciliação assim de interesses, aonde a tua experiência de lá cai aqui, e com as pessoas que estavam trabalhando já pela empresa aqui? Isso, tínhamos dentro do grupo das pessoas contratadas, era muito misto. Tinham pessoas de lá, tinham pessoas daqui, e eu era muito novo, e isso me dava certo temor, mas eu sempre agarrei as coisas, quando eu começo a fazer, como missão. E eu tinha uma missão. A missão era eu não ter que voltar atrás. Como eu te falei lá no início, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade porque eu me via na condição de eu construir o meu futuro, de escrever a minha história. E eu não queria estar dependente desde os 13 anos de idade. Desde os 10 anos de idade eu recortava revista dos carros que eu achava importantes, das casas que eu achava bonitas e colava no meu guarda-roupa porque eram os meus sonhos, eu queria realizar meus sonhos. E comecei vendendo iogurte na porta da casa das pessoas e queijo, recebendo, marcando de bicicleta, batendo de porta em porta. E me amadureci muito, lendo bastante, como eu poderia me destacar. Sempre estudei em escola pública e aí eu falava assim, quando eu vou ter uma chance? Eu preciso de uma chance, eu tenho que ter uma chance para eu conseguir mostrar que eu sou capaz de fazer. Quando eu cheguei aqui e tive esse desafio, eu encarei com muita seriedade e consegui, num prazo até curto, acredito hoje, eu consigo olhar para trás e entender isso, num prazo de 1 ano, consegui trazer toda a confiança de todo o grupo para a minha pessoa. Então, consegui aprender com eles, porque era um trabalho que eu talvez nunca imaginaria que existia, para mim foi tudo uma novidade, e trouxe essa confiança dos funcionários para perto de mim. 1 ano depois, vencido esse ano, eu já me tornei na empresa, mesmo uma pequena empresa, o diretor-geral. Com 20 anos, eu assumi a diretoria-geral da empresa, com um desafio que eu mesmo coloquei para mim, de que eu precisava fazer essa empresa produzir mais. Então, essa aí é uma outra partezinha da história. Bom, mas e essa parte que eu vou querer saber de ti logo depois dos nossos comerciais, porque tem as sacoleiras também, né? Exatamente. Então, segue logo mais depois dos nossos comerciais. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Voltando para o programa É Negócio, com o meu convidado mineiro da cidade de Nanuque. Isso é 2.400 quilômetros de Novo Hamburgo e a gente está se divertindo muito com as histórias. Mas eu, conversando com ele há pouco nos bastidores, toda essa coisa da empresa dele tinha uma parte que era fundamental e de muita importância, as sacoleiras. Isso, Raizé? Isso. Me conta então um pouco. As pessoas querem saber muitas das vezes como é que representação comercial que eu fazia. Essa empresa trabalhava aqui em Novo Hamburgo e logo depois eu acabei montando a minha empresa no mesmo segmento, diria antes do intervalo,
que eu assumi a diretoria geral e fiz um compromisso com o proprietário, porque eu tinha um salário fixo, eu falei assim, eu quero que você retire meu salário, mas eu quero uma liberdade. Eu quero fazer você triplicar teu faturamento. E eu quero a liberdade para poder contratar as pessoas que eu quero colocar na tua equipe e você me dá um ano que eu vou fazer triplicar seu faturamento. E aí eu quero um percentual de 1% do seu faturamento bruto. E não precisa mais me pagar salário, eu dou conta de fazer isso e eu tenho certeza que vai ser bom para ti e bom para mim. Um ano depois, nós chegamos a quadriplicar o faturamento e a gente não tinha mais 50 funcionários, nem trabalhava somente numa parte do Rio Grande do Sul. A gente já tinha aberto Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul e já tinha um escritório já com quase 10 pessoas trabalhando comigo, eu trabalhava sozinho. E a base em Novo Hamburgo. E a base em Novo Hamburgo e tínhamos quase 200 funcionários já. Maravilha. Já nessa pegada. E o que a gente fazia nessa época? O que a gente fazia? Nós trazíamos mercadoria que eram produzidas no Rio de Janeiro, com um polo muito forte na área de lingerie, outro polo muito forte na área de cosméticos, era o estado de Minas Gerais e também do Goiás. Nós trazíamos também de Santa Catarina e um pouco do interior de São Paulo, da cidade de Bitinga, Americana, a produção na área de tecido, que era cama, mesa e banho, e nós trabalhávamos com sacoleiras. Todas essas mercadorias eram montadas, a gente chamava montado de kits, e entregava essa mercadoria para essas mulheres fazerem as revendas. Para que as pessoas que estão nos acompanhando possam entender um pouco melhor, Jorge, é como se fosse uma vendedora da Avon, do Boticário, que hoje tem também, e nós tínhamos a nossa mercadoria e deixávamos essa mercadoria consignada para elas venderem. Então, foi assim meu trabalho por 16 anos. Puxa vida. Haja visto, pessoal, que uma das coisas que nos chama muito a atenção, e até porque dentro desses projetos que eu trabalho já há 4, 5 anos aqui em Novo Hamburgo, sempre trago esses empreendedores, um projeto que eu tenho que se chama Empreendendo nos Bairros. E praticamente das 120 pessoas que eu já entrevistei, mas sempre por escrito, todos eles têm uma história muito parecida, com uma adversidade muito grande, mas percebendo que Novo Hamburgo tinha algo de muito bom, que era saber receber e criar oportunidades. E para isso, eu acho que todo esse teu lado de trabalho, mas tem também o que tu gosta de fazer. Eu acho que Sim. Mineiro, além de cruzeirense ou atleticano? Cruzeirense sofredor. Pois então. Meu Deus, estou esperando o Grêmio lá. Mas no teu tempo livre, depois de todas essas tuas experiências que tu está tendo, que depois, inclusive, para quem até vou fazer agora uma observação, o Raizer é uma pessoa conhecida na cidade, mas eu disse para ele, Raizer, nós vamos falar porque eu já a conheço há muito tempo e essa história que ele está relatando para nós aqui, ela é muito interessante e motivadora. Esse é o motivo dele estar aqui. E não, como disse para ele, esse todo lado político que ele exerce, e muito bem, parabéns, aqui na nossa cidade. Então, esquece esse lado político, porque isso não faz parte do nosso programa, embora tudo aquilo que nós estejamos fazendo aqui é negócio, ok? Com certeza. Gosta de fazer o quê? Pedalar, na área do esporte, Sim, mas correr. com uma bicicleta cobrando, só pode gostar de pedalar, né? E gosto de cozinhar também. Um mineiro que não gosta de cozinhar. E a culinária mineira, né? Eu tenho duas professoras muito boas, que é minha mãe e minha esposa, que cozinham muito bem. E aí eu aprendo muito com elas. E aí, dentro das nossas redes sociais, alguns dias eu tentei brincar e fazer algumas receitas, né? E tô devendo uma receita que todo mundo pede, porque é um prato muito típico de Minas Gerais. Tua mãe fez, a tua esposa, e tu disse lá que tinha sido tu que tinha feito. Não, os outros eu filmei fazendo, para poder... A minha mulher tem um costume de dizer que ela mata a cobra e mostra a cobra morta. Tô devendo uma receita para o pessoal que acompanha, que é do feijão tropeiro mineiro. Então, essa é uma receita magnífica também. Temos no estado de Goiás, mas o mineiro é diferente. Tu falaste também há pouco com relação à loja que atualmente tinha, que era artigos evangélicos. Né? Tu tem também esse lado evangélico? Sim, cristão, temente a Deus, observa a palavra de Deus e tenho a fé como meu padrão de vida, em observar aquilo que
Deus quer, porque eu tenho certeza que a Bíblia nos alimenta e nos instrumenta para viver. Então, eu sei que aí já a gente vai para um tema gigantesco, mas eu tenho certeza que esse lado de fé todos têm. Com certeza. E nós trazemos ele muito mais fortes quando nós estamos passando por situações mais difíceis. Sem sombra de dúvida. É mais difícil. Então, mas Deus não é aquele só para a hora do resgate, é aquele para te acompanhar também nos momentos de alegria e trazer muita, muita felicidade. Que coisa muito legal. Mas vamos contextualizar todas essas tuas experiências, porque eu pedi para o Raisel algumas fotos que pudesse, então, ele fazer uma breve, descrevê-las muito rapidamente, e eu vou pedir para a produção, então, trazer a primeira foto, por favor. Olha essa foto aí. Essa daí é a Beatriz, a minha sobrinha, e nós somos padrinhos, eu e minha esposa, da Beatriz. A Beatriz é um milagre, porque a minha irmã é casada há 5 ou 6 anos, agora não vou saber exatamente. Os médicos falaram que ela não poderia ter filhos, né? Um casal ou poderia ser só se fosse por in vitro ou coisa parecida, né? E depois de muito colocar diante de Deus e pedir a Deus, ela ficou grávida e tem esse bebê. Como é que é o nome? Beatriz. Beatriz. Por favor, a segunda, produção. E aí? Eu, a minha esposa, a Adriana, e meu pequeno Azaf, que essa foto aí está um pouquinho mais antiga, ele já está maior. Nós temos 3 filhos, nascidos aqui. São gaúchos? Geral, legal. Hospital Geral e também no São Rafael ainda, era São Rafael, agora Unimed, né? Já há um bom tempo Unimed. Então, a gente curtindo um cinema ali no Shopping Novo Hamburgo. Que coisa bacana. Segue adiante, então, a terceira. Terceira foto é nós fazendo uma corrida, uma caminhada, eu e minha esposa. E paramos ali e registramos um momento ali na Praça Punta del Este. Punta del Este, totalmente recuperada, né? Isso. Eu digo, Jorge, que a vida me presenteou muito. E estando na Secretaria de Obras, eu tenho quase que praticamente todas as obras de renovação da cidade assinado por mim. Então, e essa foi uma das praças também que vai minha assinatura, que a gente participou na reconstrução, na remodelação dessa praça. Que legal. Seguimos adiante. Isso aí é um dia de culto, onde nós tivemos uma reunião de casais ali na igreja e fizemos um registro ali, eu e minha esposa. Nós sempre estamos colocando o nosso casamento nas mãos de Deus. Que maravilha. Parabéns, porque assim como tu, eu também sou temente a Deus, e um dos meus 3 pilares, como eu sempre tenho dito, a minha família, o meu trabalho e a minha fé. Não tem como ser diferente para a gente poder estar sempre muito bem, tranquilo e em paz. Verdade. Meu amigo, vamos pensar, sabe que eu sempre chamo o meu convidado e digo para ele, vamos criar uma sintonia, uma conexão com os nossos, o pessoal que está nos acompanhando, mas sempre com um lado do aspecto motivacional. Porque a gente sabe que os dias têm sido tão difíceis, mas isso aí a gente passa batido também e principalmente pela fé que nós demonstramos ter. E que tenho certeza que vocês todos, individualmente, têm da mesma intensidade. Mas pedi então uma palavra que tu pudesse dizer assim, Jorge, a palavra de tudo isso que eu já vivenciei e tal, poderia sintetizá-la da seguinte maneira. E qual é a tua palavra que tu traz para nós? Vontade. Eu tenho certeza que uma das coisas que mais conseguem fazer você vencedor é ter vontade. Porque ninguém é capaz de parar uma pessoa que está determinada e com vontade e acreditando naquilo que ela faz. Então, eu nunca parei, Jorge. Desde meus 13 anos, eu nunca parei. Todas as coisas que eu pego como missão. E eu entendo que eu preciso ter vontade. Eu posso acordar no maior desânimo do mundo. Isso acontece também? Com todas as pessoas, e comigo também. Mas eu tenho vontade porque eu tenho uma missão. E essa missão eu preciso fazer e fazer bem feito. Quando eu olho para trás, por onde eu passei, eu tenho todos os funcionários que trabalharam comigo na minha empresa como amigos. Todos como amigos. E outros, financeiramente, hoje, quando eu saí para mudar meu foco, porque eu fechei minha empresa para poder vir para a área pública,
eu transformei todos que estavam comigo em empresários. Liguei para cada fornecedor e falei assim, você vai vender para o Jorge agora, tu vai vender para o Heiser agora, você vai vender para o João agora, porque eu estou deixando, mas são profissionais e precisam, porque eles têm vontade de crescer e serem alguém. E hoje, financeiramente, eles já passaram em minha casa e falaram, larga a política, vem trabalhar para mim. Já pensou que é isso? Né? Então, de receber convite do seu funcionário para poder ir trabalhar com ele. Seu ex-funcionário, grandes amigos. Então, a palavra que eu quero deixar aqui é vontade. Tenha vontade de vencer na vida, tenha vontade de fazer sua família feliz, tenha vontade de crescer. E o mundo e Deus, sua fé, foque sua fé em Deus, vai trazer isso a seu favor. Mas que coisa muito boa. Bom, tu sabe que o nosso programa, ele acaba tendo um determinado momento que a gente gostaria de ter mais um tempo para poder continuar conversando sobre tudo isso que a gente está falando. Quando o papo rola fácil, fica muito tranquilo e o tempo acaba se encerrando. Mas preciso também de ti, Heiser. As tuas considerações finais, inclusive, desde já quero te agradecer muito. Eu sei que o teu dia não é fácil, as demandas são bastantes. Para a gente poder conciliar esse momento contigo aqui não foi uma coisa muito simples também. A Bruna prontamente sempre esteve muito ligada e a gente falando para poder chegar nesse momento que nós estamos. Mas eu também estou feliz porque te tirei um pouco de tudo aquilo que estava para dar umas boas gargalhadas. Com certeza. Considerações finais, por favor. Eu agradeço muito, Jorge, participar desse programa, descontrair um pouco. A gente passa a lembrar, falando de situações que a gente começou a falar, eu comecei a lembrar de situações, como eu falei ali da sogra do meu primeiro patrão, né, de situações que passaram por nossa vida e estão gravadas, né? Então eu quero agradecer pelo momento de poder estar aqui falando com vocês, agradecer você que está acompanhando o programa. Para mim é uma oportunidade enorme de falar um pouco mais de quem é o Heiser, o que fez, como venceu suas dificuldades. Pena foi tão curto, mas eu acredito que a gente vai ter outras oportunidades. E deixar aqui um saudoso abraço para quem nos acompanha. E dizer que nós temos uma cidade que acolhe muito bem. Eu fui acolhido, minha família foi acolhida, e eu tenho certeza que muitas das vezes, fazendo em vários programas, a quantidade de famílias e de pessoas, que essa cidade é feita por pessoas que vieram de fora. Nós temos uma grande quantidade que nasceu aqui, que é fruto, que nasceu da cidade de Novo Hamburgo, mas temos uma enormidade, a maioria das pessoas vieram de outros lugares e se instalaram aqui, e Novo Hamburgo abraçou, e essa cidade transformou a vida das pessoas, e tenho certeza que foi através dessas pessoas que a cidade também foi transformada. Então, um grande abraço e muito obrigado você que nos deu a oportunidade de estar aqui, mesmo sendo de fora, confiando na nossa pessoa para poder trabalhar na administração. Bem, pessoal, como eu disse há pouco, o nosso programa está encerrando, mas também sempre repito a cada semana, a cada programa, que ele só acontece por estarmos tão conectados. A motivação é fundamental para que ele continue andando da forma como está. E, inclusive, as pessoas com quem eu convido sintam-se também motivadas para participar. Então, isso é sinal que nós estamos no caminho, né? Mas de nada adiantaria isso se você, que está aí no outro lado, não estivesse conosco. Portanto, fica agora o meu agradecimento e desde já convidando para a próxima terça-feira, às 22h30, no programa Negócio aqui pela Vale TV. Uma boa noite a todos.